Aqui um resumão do fim de semana de 1 a 3 de agosto na Ecovila Vraja Dharma, curso de agrofloresta com Antônio Gomides e Calacanta. Simplesmente maravilhoso. Eles convidaram grupos espiritualmente para essa participação junto com a ecologia, porque se entendeu que tinha algo importante na espiritualidade nesse contexto, né? E então eu apresentei as relações entre espiritualidade, agroecologia e ancestralidade. O que a gente diz com tudo isso, né? A gente tem um problema de fato, né? Que é que hoje a gente tem aqui 635 milhões de pessoas com fome no mundo inteiro. E não é por falta de educação, não, é por falta de distribuição, falta de entendimento de como produzir. Então a gente é mestre nisso, né? O médico não foi. Não? Ele foi aprender com alguns mestres, a gente foi ver. Então, esses lá, ele queria dizer assim, que a gente tem que construir resiliência. Resiliência tem que ser feito um sistema de abundância, sistemas fortes. Tá? Então, a gente, na nossa instituição, está há 50 anos praticando isso em várias comunidades. Né? E eu queria trazer para você, isso aqui é importante, né? Os textos antigos indianos vão trazer a terra como a mãe terra. Né? E você vai ver sábios, filósofos, todos na beira da floresta, na beira de um rio, ensinando conhecimentos. Né? E eles eram os guardiões dessa prática espiritual e ecológica. Então há uma tradição disso, né? E para isso eu queria trazer esse exemplo. A gente chama da lei natural. Vocês vão encontrar nos textos antigos, milenares, tem a lei natural, a natural law. Aqui são algumas comunidades, tem uma nos Estados Unidos que é muito boa com pecuária não violenta. É uma pecuária isso, não se mata nenhum animal, se trata todo mundo bem como membro da família. Então é muito bonito esse trabalho deles. A Hungria tem um exemplo fantástico de um modelo social, como organizar socialmente. E tem também um trabalho na Ucrânia, a Ucrânia está passando esse conflito, né? Eles produzem 150 hectares orgânicos. Então é outra comunidade que a gente poderia estar trabalhando. Então a lei natural, você observando na floresta, você observa a lei natural. Pequenininho, placenta, até é um sistema deficitário, não é econômico. Por isso que a gente está na crise que está. É um sistema que parece estar dando dinheiro, mas na sua realidade, biologicamente, contaminação do planeta, é um furado, né? Então a gente precisa de uma solução diferente disso, né? Ver que comunidade é um grande astral. E a gente, enquanto agricultura, a gente sempre olha para a agricultura da terra para cima e da terra para baixo. Então acho que o grande lance desse trabalho é a gente perceber as interconexões que existem entre essas redes micro-organismos e de micro-organismos que vai gerar abundância em cima da terra, como uma fundação. Então, essa fundação a gente compara com a comunidade. Quando a comunidade é capaz de ter esses laços de cooperação, aí a abundância na gente são os sistemas alimentares. Né? A cadeia alimentar é muito complexa. A cadeia agricultor, até os supermercados hoje, é muito complexa. Qualquer momento você pode quebrar essa cadeia. E a gente que acha que está tão seguro, a comida certinha no supermercado, está tudo certo, eu tenho dinheiro no supermercado, a vida está resolvida. Mas basta quebrar um desses elos e a gente se vê em apuro. E tem alguns sistemas, por exemplo, o sistema indiano clássico, né? Ele é baseado nos bovinos. E aqui eu queria trazer duas verdades que eu aprendi. As matrizes de abundância são duas: os bovinos e a floresta. Você não vai encontrar nenhuma outra matriz de abundância biológica no planeta. Consciência. Esse foi o tema. O que é que unifica? E como você unifica a consciência? Então a gente tem que entender que a consciência é um fator que unifica. E para isso você tem que descobrir qual a sua intenção. Por que eu estou fazendo isso? No nosso caso, a gente tem um propósito para ele. E a gente está tentando satisfazer essa força suprema com o nosso trabalho. Esse senhor aqui, Albert Howard, na Índia também, ele foi como um colonizador britânico. Ele chegou lá para ensinar aqueles cidadãos indianos não civilizados o que era agricultura de verdade. Aí ele saiu do sistema britânico
foi ser um estudioso na cidade de Lindor e criou esse sistema. E ele criou esse conceito que a saúde do solo, as plantas, os animais humanos, são uma indivisível. Que eles, esse gênero conseguiu entender como ela foi isso. Obviamente que tudo isso tem uma ancestralidade, né? É no Ceará, Casa de Sementes, um grande trabalho de agricultura. E isso tudo nasceu, digamos, mais atrás, a gente tem aqui, ó, Beto Lourenço. Zé Lourenço. Fez uma comunidade. Antônio, 15 quilômetros de cá, a gente tem que ir hoje. É Caldeirão? É o Caldeirão. Tem que ser. Isso é um elemento fundamental de que vai lidar com a natureza. A natureza vai pedir essa entrega, essa renúncia, entendeu? Então a gente tem esse elemento, né? E a gente pode, com a espiritual, transformar corações. Isso é o nosso trabalho. É uma transformação de corações. E o trabalho com a floresta é isso. E Antônio vai mostrar de uma maneira muito bonita como isso acontece. Em síntese, ele mostra que plantar árvore é a chave. Parece uma coisa tão óbvia. Mas a maioria das agriculturas não utiliza o mecanismo árvore como um mecanismo de processo para continuar mantendo, e não só força mantenedora, mas elevativa dos processos biológicos. E aí já está mostrando o colapso do ambiente a partir da falta de floresta, falta de retenção de água, vento correndo solto, insolação, perda gradativa mais veloz de fertilidade do solo e condição animal adulto, no caso, de porte grande, que é os animais que vivia, vai para o deserto. Por isso que causa, segundo tá? A destruição ou o colapso das civilizações, o consumo dos recursos. Lá em cima, ou no vale, assim, tá? Mas ela voltou sozinha. Voltou como? Através dos seus princípios, através da sua prática e através dos seus processos. Então existe na natureza essa força que eu sinto como um norte, que eu visualizo para mim é um norte, de direção por isso são norteadores. E aí nós podemos enxergar que nesse ponto norteador, que é o princípio da floresta, existe a cooperação. Alguns dizem e pensam que é competitivo, não é competitivo. Não é competitivo, é cooperativo. Se fosse competitivo, existiria um vice. No passado do tempo, só ia restar um. Nesse meio tempo, nem tanto o céu, nem tanto o mar. Porque senão ninguém aguenta. Se for rico. Eu garanto que eu, se for rente mesmo, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Tem que ter um. Mas isso faz parte, sabe? Do equilíbrio, vai se coerando. E o altruísmo, isso é uma chave muito importante para esse trabalho. É nós compreender que os anteriores a nós nos legaram um ambiente degradado. E nós olhamos e falamos, vou fazer a mesma coisa. Vou lascar mais ainda. E os próximos vão vir, que é nós mesmos. Aí a gente dedicar isso. E aí vem falando sobre isso, por isso que esse trabalho agora, o Goitá tem vontade de ir lá para falar sobre isso também, né? As manifestações ligadas à floresta.
com a placa ali. E faz tempo que isso existe. O que é essa mata? Hã? Hã? Tu não era nem nascido, né? Tá parecendo Cupiúba. E embaixo temos o Ingá. Cerrado significa mata densa, mata fechada. Era floresta densa. Em algumas vegetações, um pouco mais baixo, mas nunca foi savana. Não tem nenhum animal de savana, os nativos, nenhum é de savana. Cerrado é cerrado. Cerrado é cerrado. Tornaram ele savana, queimando, derrubando, queimando. Como fizeram no Mato Grosso, a fisionomia desse ambiente mostra que a recuperação espontânea, ou seja, a força que existe, como eu disse ontem, que não tem como ser interrompida. Você tem como reduzir até drasticamente a sua força, é só queimar. Você reduz. Mas no outro dia esfriou, deu uma chuvazinha, começa a vir de novo, gradualmente, a sucessão vegetativa avançando. Vocês estão vendo? Que aves são essas que estão ali? Estão rindo ali. Hã? Embaúba? Embaúba. A embaúba, ela é semelhante a uma linha, com uma agulha, com uma linha, costura um corte na pele. É uma cicatrizadora. Uma cicatrizadora. Mediante a ação intensa da luz solar, a vegetação mais exigente não consegue vir. Precisa de uma leve sombra para que as jovens espécies de futuro, tanto jatobá como também a copaíba, o pau-d'arco, as barrigudas, que já são samaúmas dessa região caatinga e também agreste, as de futuro, as que vão viver 80, 100, 200, 300 anos, que ainda a gente visualiza alguns, tem angelim, tem algumas árvores, e das introduzidas tem a jaca, que também é vivedora, vive muitos anos. Se souber lidar, ela pode chegar até 100 anos ou mais. Então ela mantém, já pela sua estrutura, uma arquitetura prolongada, reta, lançando copa aberta como guarda-chuva no alto, dando uma uniformidade na luz e na sombra no ambiente. Mesmo que entre luz, mas ela peneira, você percebe que ela é aberta. Para toda a paisagem que a gente olhar, a gente compreende em que estágio sucessional aquela mata se encontra. Porque aí nós vamos saber o que nós precisamos fazer para melhorar e fazer aquele mecanismo avançar ainda mais rápido. Desse tamanho, dá uns cachos de uva desse tamanho, umas bolas azuis. História é doce. É uma fruta Como é o nome de novo? E se dá muito bem aqui, se trouxer, tá? Empati. Mapati. Mapati. Mapatizeiro. É um embaúba que se adaptou para a mata, para viver e sendo dispersada e atendendo a necessidade nutricional dos animais de porte grande, dos morcegão frutíferos, dos animais grandes. Então essa embaúba, quando prateada, o que ela faz? Ela refrata a luz. A luz vem, por onde vier, pegando nela, ela meio que, sabe quando pega o efeito espelho? Sim. Você direciona a luz, ela faz isso. Então ela consegue atender melhor a luminosidade peneirada para aquela mata poder vir mais rápido. Ela faz a mata crescer. Ela acolhe e faz crescer. Essas melastomatáceas aí que nossa amiga trouxe. Tá, então, pro deserto, que é a terra nua, que é o nível 0 sucessional, que é a terra exposta, nua, arenosa, desse nível para o capim é um degrau. Um degrau. Que é geralmente as primeiras vegetações que surgem depois de uma grande destruição do lugar.
com fogo, com veneno, tudo, vem o capim. Ele consegue ficar muito tempo ali trabalhando, como a braquiária e outros capins, e que se torna, sim, um pouco difícil de tirar ela para recuperar com floresta. Mas é possível e, sabendo, não chega a ser tão difícil não. Tirar a braquiária. Você usa ela como mecanismo para formar os berços, e aí planta e faz a sucessão avançar, aí ela respeita e vai parando, e vai saindo. Esse mato também, você pode perceber. Chega mais para ali, onde tem a mata, ele estiola e sobe, em busca de luz. Ele pega e começa a querer subir, ó. Mas ele afraca. Ele vai fracando, ele vai gastando energia para subir, ele afraca, ele não é árvore. Mas ele tem um limite. Pode observar, até onde ele pode ir é onde tem entrada de luz que atende a necessidade dele, que é qual? O extrato alto do sistema aberto. Então, pronto, tem que entender isso aí, olhar e ver. A floresta é a cidade dos bichos, é a casa dos animais, é o reino deles. E os animais, eles têm hábitos muito rigorosos. Todos eles são disciplinados e eles são, como diz, eles se habituam a uma rotina. Sim. Todos os animais são rotineiros. Porque a rotina tem uma coisa interessante. A rotina economiza energia. E se existe uma coisa que os animais precisam aprender, é sobreviver sem gastar energia desnecessária. Então o animal, na floresta, todos, eles aprendem geralmente com os pais, sobretudo os mamíferos. Como eles são rotineiros, eles desempenham funções específicas com excelência. Cada leva, em cada turno, de manhã e à noite. Ele vai fazendo o trabalho dele, comendo. O veado também faz isso, come. A anta faz. É uma grande jardineira, planta. A cutia faz, os animais fazem. E o macaco faz. As aves fazem, os roedores fazem. Todos eles têm alguma função para o processo da floresta continuar caminhando para a abundância, para poder voltar a ter os animais de porte grande. Vontade de fazer um trabalho em cima de pedra, em cima de lajedo assim, que todo mundo está sabendo que aqui você vai plantar, a raiz não penetra, tem onde penetrar. Mas se a gente conseguir fazer um sistema que prospere, que nível que eu consigo aqui? Se eu conseguir travar daqui, colocando pedras nesse nível, olha a profundidade que eu consigo aí. Fazendo essa só dessa cor. Só aqui. Valeria a pena pegar isso aqui e levar para uma análise. Eu punha mesmo. Eu pensei em fazer vaso. É vaso, arranjo, e aí fica. Milho, mandioca e outras leguminosas, o eucalipto, Namastê, Patrícia Vaz, Maurício Hoffman, Joana, Nath. Essa nucleação eu ia fazer diferente. Ela ia ter 2 níveis. A pessoa coloca um pé, 2. Aqui fica sendo a extremidade do que ele vai fofar. Se ele se virar para cá, ele bota 1 e 2. Aqui fica sendo a outra extremidade. Ele faz isso nos cardeais, faz mais um, marcação, aqui faz mais outro. Aí essa é a circunferência. É o pé da pessoa. Aí ele vai, fofa, circunda e fica feito. Vira um padrão, é uma régua. No caso aqui, tá praticamente... E eu não vou pisar para fazer, porque já foi revirado. E eu também não estou me preocupando muito em capinar excessivamente, não. Não precisa, tá? Do jeito que eu estou fazendo, do jeito que está aí, essa vegetação não consegue mais entrar. Ela pode nascer ali, naquele meio, alguma coisinha. A pessoa arranca, mas vão cobrir e também vai evitar. Ali dentro.
Então, assim, não precisa brigar por isso aqui. Nem capinar nada. Não precisa capinar nada aqui. É só ir fazendo isso, fazer mais outro, fazer mais outro. Depois, logo, logo, isso desaparece em questão de mês, não tem mais nada. Aí você vai nucleando. Nucleando. Essa vala vai dar, inclusive, um certo impedimento para a vegetação de fora entrar para dentro. Mas é um lugar onde eu vou aumentar a capacidade de retenção de água do lugar e também para posicionar esse material. Se não botar para trabalhar, seca e o povo queima ou diz que é sujo. Não botar para trabalhar. Não deixar à toa, não. Tudo vai servir. Ó, abriu. Não precisa muito mais que isso aqui, não. Tá bom. Depois aqui a gente vai fazer o trabalho. Vai pegar isso aqui. As vasinhas de preenchendo. Primeiro os mais prontos. Vocês estão até gostam de essa aqui. Vai preencher. Vai preenchendo. Circulada para vocês poderem fazer quando for necessário. E ensinar outras pessoas a fazer. Porque desse modo e outros modos que tem semelhante a esse, aí sim a gente consegue estender uma produção boa. De horta, de palma, de cana, do que for. Vai ser aqui por cana. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Tudo torceira de cana. Cada torceira às vezes chega a dar mais de 30 varas. Cada vara produzindo no mínimo R$3 na feira. Calcula quanto que a pessoa ganha só de cana aqui. Então pagou o custo. Fora o tomatinho que produziu, o coentro às vezes que produziu, o girimum que produziu, uma couve que botou para crescer junto, um capim-elefante que ali ele também está crescendo, está cortando para dar para um animal, fazer alguma coisa, um milho que produziu, ou seja, e as partes de São Jorge, as flores. Pode botar mais, bem altinho. Ah, é bem altinho. Preenchidinho. Bota preenchidinho. Isso aqui vai impedir, com certeza, dessa vegetação entrar para cá. Ó, tá bom, né? Pronto, ó. Usou o que tava aí, certo? Mas já deu um volume. Tem uma helicônia, parece da banana. Chegou? Aí ele vai plantar ela inteirinha. Assim. Quem vive na mata, os sentidos são outros. E a audição também. Se a gente tá perto assim, na época de caída, de queda do fruto, a gente escuta ele pó. É uma pancada danada. É, pó. É ele. Pó. É isso mesmo. E aí isso indica, é o alerta, venha, eu estou disponível. Estou pronto. É isso. Aí a pessoa vai, então tem tudo isso, ele ensina muito os animais de cognição mais elevada. Ou seja, esperar amadurecer, ensina paciência, isso é ensinamento da abundância, ensinar a ter paciência, esperar o tempo certo e ao nosso nível orgânico, né? Arrancada bonita, né? Mas tem uma coisa relacionada à pólen também. Que é, o cacau ele precisa de maneira invertida nesse café. A abertura diária do café, ou seja, a entrada de luz na poda, ele precisa de sol para produzir flor. Aí tiver próximo a florescer, você poda, você desperta as gemas para florir. O cacau já é o contrário, ele precisa de sol para produzir folha e sombra para flor. E o café precisa de sombra para produzir folha. E o cacau precisa de sol para produzir folha. Então se a gente abre o sistema, vai atender um e não vai atender o outro. Aqui agora, quando começar a nascer, ela vai inverter e vai subir e vai desenvolver uma nova cabeça dessa aqui embaixo. Essa cabeça vai naturalmente apodrecendo e vai sendo consumida, e aqui vai gerar um novo rizoma desse, vai formar uma nova batata, e daí ele vai produzir novos filhos. E plantado em pé,
o ângulo de subida dos filhos é muito próximo da mãe. Então ele nasce aqui e aqui mesmo ele já sobe. Ele nasce muito próximo da torceira. Então dificulta até arrancar mudas. Geralmente plantam-se muito fundo, fazem berços muito fundo. Então plantam a banana lá no fundo, muito enterrada. Aí para arrancar filho dá mais trabalho ainda, porque está nascendo lá de baixo, se arrancar dá mais trabalho. Assim facilita muito, porque... Ó, dá uma rodada para ela não quebrar, ó. Ó. É na ponta toda alinhadinha. E se virar para cá também é toda alinhadinha. As que natureza, ó, alternar. Então essa aqui não tem, aqui tem. Só que se eu viro para o outro lado, já inverte. Aqui tem e aqui não tem. Se eu planto ela assim no solo, eu tenho duas gemas que vão subir. Só que elas vão subir apoiadas no solo superficial. Elas vão precisar gerar novas gemas. E essas gemas que vão nascer, elas vão estar tão superficial no solo que elas tombam ou nascem fininhas. Já essa de baixo, ela vai gastar um esforço para poder subir igual da banana, mas ela não é a bananeira. Ela não tem tanto amido aqui dentro quanto a bananeira tem. Então ela vai gastar muita energia dela primeiro para produzir raiz, que as raízes vão nascer daqui. Você sabe onde é que as raízes? Nasce aqui, ó. Estou vendo você faz daqui. Você vai ver um bocado de saliênciazinha. É daqui que isso já tá aí. Coloca elas assim, ó. Elas não ficar batendo, porque ela quebra. Se essa gema quebrar, ela morre. Nasce raiz, mas não nasce força. Como eu disse ontem, o calacante. Você olha para a planta, você se identifica com ela, se reconhece nela e pensa, como que eu gostaria de ser plantado se eu fosse essa planta? Aí, um ciclo, e agora lá em casa, onde é mais seco, para você aí vem com a outra, aí tá uma apertadinha para ficar bem, para ela não ficar soltinha. Aí, pô, você vem com a cobertura, você pode botar a cobertura dessa altura assim, ó, bem forrado, que a gemazinha passa e sai. Os olhos tá aqueles olhinhos, poucos dias, 10 dias, depende da cana. Os olhinhos tudo botadinho, foi a coisa mais linda, bem durinho, já vem tudo grossinho, bem formadinho. Então, planta de facão assim, feita macaxeira, abre assim, mesmo. É. Então você posiciona no berço e vem com outra terra. Vejam quanto é interessante as técnicas e com simplicidade, mas faça de modo que tudo que você plantar funcione. O Ed me falou isso esses dias, tudo que eu plantar, tudo que eu botar a mão, nasce. Essa vem pra cá. E aí vai terra. Vai ela. A terra aqui, pode fazer casa de tijolo aqui, viu? Realmente, aqui dá umas taipas muito boas. A própria base que você fizer já serve pra parede. Você tá dentro terra de fora. Realmente. Hã? Circo tem. Não precisa ser muito profundo não, tá? Não precisa ser muito profundo não. Só que agora, nosso amigo perguntou se a bananeira pode usar. Pode, ó. Pode usar aqui. For madeira, se essa base for de madeira, você mantém isso aqui mais bem formado. E aqui, ao invés de coloca o material fino. Ó. Aí se puder encaixar aqui para formar esse berço. Junto com ele não funcionaria nada aí. Nós temos que aprender a trabalhar sozinhos. Como é trabalhar sozinho? É você não ficar... Por que não pode? Rizoma. Vai pra lá embaixo mesmo. Ó, empurra. Olha, ó. Sem encostar na Deixa o parede. espaço. Não encosta na parede. Ó.
espaço, ficou firme. Aqui, ó, aqui, porque tá marcado onde é que ele vai sair. Se alguém vier plantar alguma coisa, isso fica um indicativo para outras coisas, para não vir plantar muda, e deixa eu saber que ali tá plantando, tá? Deixa eu ver se ela tira lá. Frio isso? Cadê essa linhazinha? E tem espelhinho. A ticum é uma anonácea, né? Ela não tem porque ela é envolvida com uma massa. E ela no centro ela é marronzinha, ó. Aqui é marronzinho. Aqui é mais escuro. E ela é marronzinho, o somzinho dela. O somzinho dela é mais duro do que a inteira antes, mas ela fica mais escuro. Olha como ela tem uma marca assim, não é mais escura, né? Somzinho de semente. Eu também achava que mucuna não era É que tem uns assim, que chamam de não, mucuna, mas não é esse. pô. Não, mucuna é mucuna, pô. Tem uns que chamam esse feijão de mucuna, mas é feijão de porco. Esse é os seus detalhes. E aí você vai perceber que ela tem parecido com a cana. Também tem essas geminhas. Também são invertidas. Olha aqui. E aí quando vai plantar, diferente da cana, cada bolinha dessa que você está vendo aqui se torna uma raiz. Ó, são células aéreas, mas que em contato com o solo desperta raiz. A amora é uma das plantas mais podadas de toda a face da terra. Ela é o alimento da larva da lagarta da seda. Deve ter ainda amoras selvagens que nascem de semente, mas as amoras que são desse tipo, amoras nigras, já não tem mais semente viável. Perdeu. Pronto. E aí, planta destaca. Então essa daí é como é o nome dela? Helicônia? Sozinho aquele trabalho. Normalmente você corta e aí Quer o calcário? o torrão sai bonitinho. Se vocês gostarem de plantar igual eu gostei agora, daquele lado assim. Vem pra cá que a professora quer. Com vontade mesmo, assim. Passa logo uns 3, 4 carradas assim, pilhada alta, com posto de qualidade. Bota uma lona pra não molhar. Aí quando for fazer, só abre o buraco, joga o barro pra fora. E aí vem com esse material, coloca dentro e planta dentro dele. Faz assim. Faz assim, porque a cultura vai se desenvolver primeiro assim, depois ela vai secar. Me dê mais umas sementes. Vou dar logo em quantidade aqui, que se não vai atrapalhar nada aqui. Se tivesse semente de milho é bom, tá bom. Eu vou só posicionar ela aqui e vou empurrar com o dedo, ó, só até ela entrar no solo, tá? Não precisa nem cobrir muito não, que ela vai, qualquer jeito ela vai nascer. Como é o nome desse feijão? Feijão de porco. Feijão branco.
Aqui, primeira nucleação da vida que eu plantei. Com helicônia, romã, espada de São Jorge, amora e 7 sementes de feijão de porco espalhadinhas aqui por debaixo. Pronto. O raio assim, tem um aqui em Caruaru que da ponta dessa folha, vai a ponta dessa outra folha, tem mais de 6 metros. 6 metros? 6 metros. E ela sobe Um mais de almoço, metros, assim, então. ó. Então O ela raio pode de- fazer cerca. O tronco dela, com certeza, o tronco tá desse tamanho. Ó, aqui tá ficando cana, helicônia e o quê? Feijão de porco, a madeira ali. Tem banana aí também, não? Esse aqui não. Não. Aí. Terra daqui tá melhor do que a de lá. Mas essa daqui tá melhor do que a de lá de cima. É, né? Vai acumulando nutriente. E ela lança mais de 3 metros, mas ela mais de 6 metros. Hã? Excelente quebra-vento. Aí quando ele produz, você vai ver que ele emite uma folha, emite outra, emite uma folha, emite outra, vai emitindo. Mas depois, quando ele vai... Porque tem uns que... Esse não tanto. O sisal, ele produz mais. O sisal, ele lança filhos por baixo. Ele lança um estolão com a raiz, aí logo nasce outro aqui do lado. O sisal. Sim. Aquele agave lá de cima também, que a gente vê lá na pedra, ele lança por debaixo. Essa aqui não lança tanto. Quase você não vê. Mas o que aí ela produz uma vara, começa a subir uma flecha. Ah, Uma flecha. Cheio de Conforme folha. essa flecha vai subindo, essas folhas vão murchando. Aí ela sobe e ela chega a uma altura assim de uns 6 ou 8 metros, bem alto, bem alto. Aí fica florido. E as folhas murcham. Aí ela morre.